que nós queremos dizer com o decreto de Deus? É a ideia de que antes de Deus começar a criar o mundo, Ele fez um plano, Ele determinou todas as coisas que aconteceriam. O nosso Deus não é um Deus de improviso, como nós somos, né? A gente começa a fazer uma coisa, aí fala, não, vou mudar, vou fazer de outro jeito. O nosso Deus, antes de Gênesis 1, na eternidade, Ele elaborou um plano gigantesco sobre todas as coisas que aconteceriam, sobre as pessoas que seriam salvas ou não, sobre os atos de todas as pessoas, um plano gigantesco. E com este plano pronto, é como que se ele apertasse o play, as coisas começaram a ser executadas a partir de Gênesis 1. Então, o nosso Deus não é um Deus de improviso, é um Deus que tem um plano anterior e Ele faz todas as coisas acontecerem. Eu vou mostrar os textos bíblicos que apontam para isso, que apontam para um plano na eternidade, um plano anterior. A ideia, então, é que Deus fez esse plano, esse decreto. E falando de grandes temas, Deus poderia ter feito um plano em que houvesse criação e glorificação, em que não houvesse pecado. Deus poderia ter feito um plano em que Adão e Eva nunca comeriam do fruto proibido, nunca desobedeceriam, e teriam filhos e filhos, e a terra seria cheia de pessoas sem pecado. Deus não fez assim. Deus fez um plano com criação, queda e redenção. Por que Deus fez assim? É impossível entrar na mente de Deus, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Imagine que num mundo, numa história em que só houvesse criação e glorificação, sem pecado, não haveria redenção, não haveria Jesus Cristo encarnado. A nossa ideia sobre amor seria uma ideia muito pálida, porque é fácil amar não pecadores, não é? Pessoas santas. Amar um filho que é totalmente obediente é fácil, né? Esse menino é um exemplo. Agora, amar um desobediente, um ingrato, um blasfemo, é mais difícil, não é? Então, o amor de Deus é ressaltado quando na história da humanidade tem queda, porque agora Deus vai amar pecadores. Sem queda, nós não teríamos Cristo encarnado, nós não teríamos os seus ensinos maravilhosos, nós não teríamos o seu amor na cruz do Calvário. Então perceba que Deus é mais conhecido quando Ele cria uma história da humanidade com criação, queda e redenção. Ele é muito mais conhecido. Se não houvesse queda e nem redenção, nós não saberíamos o que é graça. A graça só é conhecida quando pessoas não merecem algo. É um favor imerecido. Sem queda, nós não saberíamos o que é graça, não saberíamos o que é misericórdia, não saberíamos o que é perdão. O nosso conhecimento seria muito menor. Então Deus faz esse plano gigantesco com criação, queda, redenção e glorificação. Tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Ele fez foi o melhor para nós. Sim. Sim, está no decreto de Deus. A gente vai ver isso, mas note, tudo o que aconteceu no mundo estava no decreto de Deus. Deus decretou a queda, Deus decretou. A gente vai falar um pouco sobre se Deus é o autor do pecado ou não, mas o fato de que tudo o que acontece no mundo está no decreto de Deus, isso é bastante claro. Eu começo com definição citando a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, parágrafo 1º. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Essa é uma definição que já daria para dar a aula só aqui, porque há muitas coisas
profundas aqui, né? Mas a gente vai detalhar essas coisas no decorrer do estudo. Vamos para a base bíblica. Pastor, será que existem versículos que dão apoio a um plano de Deus anterior à criação, anterior a todas as coisas? Com certeza. As palavras que a gente vai reparar, e eu as grifei aqui, são conselho, propósito, desígnio, determinação, são palavras que apontam para antes, tá? Então vamos lá. Jó 23, 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que a sua alma deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas tem consigo. Jó está meditando no seu sofrimento, e ele diz, divinamente inspirado, que o que está acontecendo com ele já havia sendo ordenado, o que está ordenado ao meu respeito. Salmo 33, 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O conselho do Senhor e os seus desígnios que duram para sempre foram feitos onde ou quando? Foram feitos na eternidade, antes de tudo acontecer. Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor haverá de prevalecer. Que desígnio é esse? É um plano anterior. Isaías 46, 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, desde a antiguidade, desde o princípio, ele anuncia as coisas que acontecerão. Irmãos, é tão evidente que Deus tem um plano quando nós observamos as profecias. As profecias tratam de coisas que já estão escritas por Deus, que apontam para um futuro, às vezes de 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos. Lucas 22, 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então, Cristo, quando chega a este mundo em termos de encarnação, ele vem cumprir um plano que já estava determinado. Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Cristo foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, já estava escrito que isso aconteceria com ele, que ele seria entregue, que ele seria morto. Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não apenas Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Cristo, na verdade, ele foi determinado de que ele cumpriria esse papel e ele morreria por nós. E Atos 15, 18, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos, tudo já está escrito. Caberia aqui, Salmo 139, quando diz que os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, todos esses versículos apontam para um propósito, um conselho, um desígnio que é anterior até à realidade dos fatos. Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Veja, os tempos previamente estabelecidos, anteriormente estabelecidos. Efésios 1:11, nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu grifei propósito porque é aí que está o decreto de Deus, é algo anterior, feito na eternidade, que vai se realizar na história, no tempo da história. Efésios 3, 10 e 11, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito é o propósito feito na eternidade, tá? Desde a eternidade. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Então tudo isso mostra um plano anterior, um plano eterno. Quem está com som? Eu estou sentindo. Está arrumando? Tá. Ah, é porque está vazio. Traz mais pessoas. Muito bem, essa é a base bíblica. São esses os textos que tocam num propósito, num desígnio anterior da eternidade, antes dos tempos eternos. Vamos agora ver características desse decreto então. Primeiro, é um decreto único, e aqui eu vou usar a teologia sistemática do Louis Berkhof. Ele diz assim: apesar de muitas vezes falarmos dos decretos de Deus no plural, em sua própria natureza o decreto é somente um único ato de Deus. Já o segure o fato de que a Bíblia fala dele como próteses, um propósito ou conselho. Isto se segue também na natureza mesma de Deus. O seu conhecimento é de todo imediato e simultâneo, e não sucessivo como o nosso, e a sua compreensão desse conhecimento é sempre completa. E o decreto que nele se funda é também um ato absolutamente compreensivo e simultâneo. Então veja, a diferença entre o nosso conhecimento e o conhecimento de Deus é como o nosso conhecimento uma gota e o conhecimento de Deus todos os oceanos. Tá? Porque Deus é onisciente, Deus conhece toda a criação, Ele fez toda a criação. Não há nada, não há um centímetro nesse universo que Deus não conheça com profundidade. Deus é aquele que conhece o fôlego da vida. A nossa ciência no século XXI, tão prepotente, não consegue criar uma pulga. Por quê? Porque não conhece a fórmula da vida. Ah? Se você der uma pulga para a NASA, para os maiores cientistas do mundo, e falar assim, ó, ressuscita essa pulga para mim, não vão conseguir, não vão conseguir. O fôlego da vida, a faísca da vida, é só Deus quem tem. Então, o conhecimento de Deus é profundo, a gente chama esse conhecimento de onisciente, é todo o conhecimento. Onipotência é todo o poder, onisciência é todo o conhecimento. É por isso que Deus é a verdade, não é? Porque Ele é o dono de todo o conhecimento do mundo. E sendo Ele, então, onisciente, Ele pensa muito diferente de nós. Nós, na nossa limitação, tudo para nós tem que ter uma ordem e uma sequência. O nosso conhecimento das coisas é sucessivo. A gente coloca uma coisa atrás da outra. Para Deus, não. Para Deus é tudo simultâneo, é um plano perfeito, elaborado, que cobre todas as coisas. Mas para fins pedagógicos, para ficar mais claro, é que esse assunto geralmente é apresentado como os decretos de Deus. O decreto da criação, o decreto da redenção. Mas, na mente de Deus, é o decreto. É um plano compreensivo que abrange todas as coisas. E as palavras que nós vimos nos textos bíblicos, elas dão ideia também de algo no singular. É o propósito, o conselho, o desígnio, tá? Essa é uma característica, um decreto único. Outra característica, um decreto eterno. Eu continuo aqui com Berkhof. O decreto divino é eterno no sentido de que está internamente na eternidade. Num certo sentido, pode-se dizer que todos os atos de Deus são eternos, desde que não há sucessão de momentos no ser divino. Mas alguns deles terminam no tempo, como por exemplo a criação e a justificação. Daí não podemos chamar-lhes atos eternos de Deus, mas sim temporais. Contudo, embora o decreto se relacione com coisas externas a Deus, continua sendo em si mesmo um ato dentro do ser divino e, portanto, é eterno no sentido mais estrito da palavra. Em outras palavras, o decreto de Deus foi feito na eternidade,
antes de todas as coisas existirem. E ele é um decreto que vai cobrir até a glorificação, cobre tudo o que acontecerá neste mundo e no período da glorificação. O autor mostra que algumas coisas que não são eternas, por exemplo, a criação. Deus fez a criação em 6 dias e terminou, no 7º ele descansou. A justificação também é um ato que não é eterno. Cristo morre na cruz e é na cruz que a justificação é feita. E aí ela é aplicada no coração daqueles que se convertem na medida em que eles vão sendo alcançados. Mas a justificação ela é cravada no tempo, cravada na cruz. Já o decreto de Deus, ele é feito na eternidade, mas ele vai executando todas os seus mandatos no decorrer da história. Outra característica, o decreto de Deus é baseado na sabedoria de Deus. A palavra conselho, um dos termos com os quais é designado o decreto, sugere cuidadosa consulta e deliberação. Pode conter a sugestão de uma intercomunhão entre as 3 pessoas da divindade. Então, quando a gente fala em conselho, a gente pensa em conselho trinitário, né? Antes de existir o mundo, você já tinha Pai, Filho e Espírito Santo. É um conselho trinitário. No decreto pode haver muita coisa que ultrapasse o entendimento e que seja inexplicável para a mente finita, mas não contém nada que seja irracional ou arbitrário. Deus compôs a sua determinação com sábio discernimento e conhecimento. Então veja, há coisas na fé cristã que nós não compreendemos plenamente, mas não podemos chamar isso de irracional. Nós costumamos chamar de suprarracional, é algo que está acima da nossa razão. Deus não é irracional, nós não, é até engraçado, né? Seres pequeninos como nós, que conhecemos tão pouco, dizermos que Deus é irracional. Deus é suprarracional, há coisas em Deus que nós não entendemos, porque Ele é maior do que nós. Diz o profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, são mais altos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, são mais altos. Então nós criaturas temos bastante dificuldade em entender plenamente um ser infinito como é o nosso Deus. São coisas suprarracionais. Outra característica, o decreto é eficaz. Aqui eu cito outro autor, o Charles Hodge. Os decretos de Deus são certamente eficazes, ou seja, asseguram a ocorrência do que ele decreta. Diz o profeta, agindo eu, quem o impedirá? Aquilo que Deus determinou acontecerá. Tudo que Deus pré-ordena deve concretizar-se infalivelmente. Todos os acontecimentos envolvidos no propósito de Deus são igualmente certos, quer tenha Ele determinado trazê-los à luz pelo seu próprio poder, quer simplesmente permita a sua ocorrência mediante a agência, os atos das suas criaturas. Ele efetua o bem, Ele permite o mal. Ele é o autor de um, mas não do outro. Então, Deus não é o autor do mal, mas o mal está no decreto dele. A queda está no seu decreto. Ele não é o autor do mal porque ele não age para que o mal aconteça, mas ele cria criaturas e permite que as criaturas desobedeçam. Então, quem quebra a lei é a criatura, embora esta quebra esteja no plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu, porque Cristo é o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo, é o que diz Apocalipse. Como assim? Cristo foi crucificado lá atrás? Não, mas era do decreto de que Cristo seria crucificado, já havia muito antes de Adão existir. Logo a queda já estava no decreto de Deus. O sangue conhecido, exatamente. Então, veja, Deus não é o autor do mal. Quem quebra o mandamento, quem efetua a queda, são as suas criaturas. Mas Deus, a queda está nos planos de Deus, só Ele não age diretamente. Deus é a causa primeira de todas as coisas, mas quem desobedece são as causas secundárias, né? As suas próprias criaturas. O decreto é imutável. A gente vai voltar nesse assunto, tá? Daqui a pouco. O decreto é imutável. O homem pode alterar e muitas vezes altera os seus planos, por várias razões.
Deus não tem deficiência em conhecimento, veracidade e poder. Portanto, não tem necessidade de mudar o seu decreto devido a algum engano ou ignorância, nem por falta de capacidade de executá-lo. E não mudará, porque Ele é o Deus imutável e porque é fiel e verdadeiro. Então nós mudamos de plano muitas vezes, né? Você começa um curso, por exemplo, você começa um curso de violão, aí daqui a pouco você tem alguma dificuldade lá. A minha dificuldade foi na pestana. Quando precisou fazer pestana, eu falei, isso aqui não é para mim. Aí eu parei. Então veja, nós somos limitados mesmo, né? Às vezes você começa uma empreitada e fala, opa, faltou dinheiro, vamos ter que parar. Mas o decreto de Deus não. Deus é onisciente e Ele tem tanto a ciência para saber todas as coisas, como o poder para executar todas as coisas. O seu decreto acontece. Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos Exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Tudo que Deus determinou vai acontecer. O decreto é abrangente. Deus decretou todas as coisas. A criação do universo, pois Ele mandou e logo foram criados. A história, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A salvação, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E os eventos comuns, nos livros de teologia você vai encontrar aqui eventos contingentes, que não são eventos necessários. Por exemplo, o que muda na história da humanidade a queda de um passarinho? Muda alguma coisa? Mas até isso Deus decretou. Nem um só pardal cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Tudo foi decretado por Deus. Na minha época de adolescência, eu tive um pastor que lidava com os adolescentes, não era o pastor da nossa igreja, mas era um pastor que lidava com adolescentes, e ele falou uma coisa estranha. Ele disse assim, que Deus decretou a pessoa com quem você vai se casar, mas não decretou a pessoa com quem você vai namorar. Deus, dizia ele, decretou apenas as grandes avenidas, não decretou os caminhos menores. E eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. E aí, quando eu fui para o seminário, aí você tem muito mais luzes, né? Muito mais conhecimento. E eu fui bem cedo para o seminário. Aí eu falei, puxa, totalmente errado, totalmente errado. Se Deus decreta os pardais quem caem, se o salmista diz, os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, e se os grandes acontecimentos são na verdade fruto de pequenos acontecimentos, não é? Os casados possivelmente conheceram o marido ou a esposa num evento assim que você nem imaginava. Então Deus usa os pequenos caminhos, as pequenas linhas para as grandes coisas da nossa vida. Sim, Silvana. Reverendo, eu acho porque é uma frase, é uma revelação de Deus para nós impactante. Ela chega a ser assustadora, porque nenhum só pardal cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. Isso é assustador, e Ele quis revelar isso, ou seja, Ele tem controle de absolutamente tudo. Exatamente. Acho que é para causar espanto mesmo. Exatamente. Olha, se você fizer uma pesquisa no Google agora, ou em alguma inteligência artificial, sobre quantos pardais existem no mundo, eu duvido que a resposta venha certa. Eu duvido. A resposta vai vir assim, olha, aproximadamente. Deus tem o controle de tudo. No mesmo texto, Deus fala que até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados, né? Sem piadinhas, hein? Sem piadinhas com o pastor. Mauro está aqui para mim. Mauro, okay. O Cícero. Controle absoluto. As estrelas, ele as conta pelos nomes. Sim, Cícero. Tendo isso em mente, via todos os textos apresentados, é possível dizer que
Deus existe e que todas as demais coisas são apenas fruto da mente criativa e poderosa de Deus. Sim, com certeza. Ele imaginou tudo, decretou e tudo se materializou, se concretizou. A sua fala materializa. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No universo houve luz para todo lado. É verdade, é verdade. Existe uma teologia, existe uma teologia distorcida no meio evangélico. Ela, graças a Deus, ela saiu da moda, mas no passado se chamava confissão positiva. Eu decreto e determino. Como eu sou filho de Deus, eu posso decretar. Uma vez eu estava num curso fora de São Paulo, em Belo Horizonte. Era numa missão cristã, né? A gente ficava 15 dias lá nessa missão e fazia evangelismo e tal. E aí eram crentes de várias denominações. E estava eu e mais alguns jovens, e aí passou um avião no céu, longe. Aí uma jovem falou assim: eu decreto salvação para todos os passageiros deste avião. Aí eu pensei: rapaz, assim é fácil, né? Assim é fácil. A gente está evangelizando aqui, na base do decreto. Será que todo mundo naquele avião se salvou? Imagina, gente. Ali naquele segundo o avião não caiu, né? Pode. Tá ok. Ele, sabe aquele dele? Aham. Ele alugou um helicóptero, lógico, né, com dinheiro do... Aham. Saiu jogando óleo ungido pelo rio. Ungindo a cidade. Ungindo a cidade. Olha lá o rio sendo dominado pelo comando vermelho. Não adiantou nada, né? Não resolveu. Então, só quem tem essa palavra criadora, uma palavra que materializa as coisas, é o nosso Deus, né? Ele é poderoso, nós não temos isso. E por fim, para cobrir essas características do decreto, né? Quanto ao pecado, o decreto é permissivo. É costume dizer, eu estou usando aqui o Berkoff de novo, tá? É costume dizer que o decreto de Deus, no respeitante ao mal moral, é permissivo. Por seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas de acontecerem, sem decidir efetuá-las, agindo imediatamente sobre a vontade finita e nela. Quer dizer que Deus não opera positivamente no homem, tanto o querer como o realizar, quando o homem vai contra a sua vontade revelada. Deve-se observar cuidadosamente, porém, que este decreto permissivo não implica uma permissão passiva de algo que não está sob o controle da vontade divina. Então vamos explicar isso, porque isso é fonte de muita confusão. O que seria um decreto permissivo? Não é um lavar de mãos de Deus, é que Deus decretou que aquilo que acontecerá não acontecerá primariamente pela sua vontade, mas as criaturas farão e Ele permitirá. Só que isso está no seu controle. Exemplos, eu vou dar exemplos aqui, deixa-me já dá-los. A história de José do Egito e os seus irmãos. Deus não decretou a maldade dos irmãos de José do Egito. Os irmãos de José não eram santos, e aí Deus falou: eu vou ter que torná-los mal, eu vou colocar uma maldade no coração de cada um deles, para que eles vendam. Eles queriam matar o irmão, né? O mal menor foi vender. Não. Deus, Ele deixou que eles seguissem as próprias vontades pecaminosas, que eram de ira, de raiva, de desejo de matar. Deus simplesmente regulou essa maldade para que ela não passasse do ponto, para que não matassem José. Mas Deus regula os atos maus dos homens. Os atos maus dos homens estão no seu decreto, não porque Ele tornou os homens maus, mas porque Ele permitiu que a maldade seguisse o seu curso. E assim nós conhecemos o final da história. Deus usou os atos maus de alguns irmãos
para que José fosse elevado a segundo homem lá no Egito e muita gente fosse salva, né, de morrer por fome. Sim, Ítalo. Pastor, e também eu falando aqui, eu lembrei daquele texto onde Jesus é preso, né, e ele fala, ora, não sabeis se eu rogasse ao Pai, ele mandaria aqui 12 legiões. Aham. E se você pegar uma legião ali romana, né, fazendo um paralelo ali, ia ter mais ou menos aproximadamente 6.000 soldados. Muita gente. Então ali, se ele rogasse, viria ali 12 Estaria mil, salvo. 72, né, 72 mil anjos ali. Então, e aí o texto continua e fala assim, e como ficariam as escrituras, né? Então assim, se ele fizesse aquilo, como é que estaria as escrituras? Ele ia desobedecer uma coisa que já estava decretada para acontecer. Exatamente. Então Cristo não foi levado para a cruz por um acidente. Não, Deus deixou que tudo acontecesse, os atos maus dos sacerdotes invejosos, dos escribas e fariseus, tudo isso Deus foi apenas controlando para que Cristo não morresse antes da hora. Ele foi controlando os atos maus para que eles fizessem exatamente o que Deus havia determinado. Tá? Então, no tocante ao mal, o decreto é permissivo, porque não é Deus que gera mal no coração das pessoas. Ele permite que as pessoas sigam as suas inclinações pecaminosas. Satanás, por exemplo, ele é como um cão raivoso, um pitbull que não come há 2 semanas. E Deus tem a corda. Deus às vezes solta um pouco a corda de Satanás, e Satanás vai e faz o que é do seu feitio. Veja o que ele fez com Jó. Satanás foi pedir autorização para Deus. Aí Deus falou, tudo bem, tire os bens, mas não toque na pele dele. Satanás foi e fez miséria, acabou com os bens todos de Jó, voltou, e aí pele por pele, e ele vai te negar. Aí Deus falou, tá bom, pode tocar na pele dele, mas não tire a vida. Aí é como que Deus soltando a corda de Satanás, né, do cão raivoso. Satanás foi, tocou na pele de Jó, nós conhecemos a história, não tirou a vida. Então observe que Satanás não é uma força igual a Deus, é submissa. Tudo que Satanás fez com Jó foi com autorização de Deus. Agora, foi Deus quem tornou Satanás mal? De jeito nenhum, ele seguiu a sua própria natureza, rebelde, né, maligna. Como que a gente vai explicar para um não crente com relação a Jacó e Esaú? Já desde o ventre. A explicação, acho que mais simples para um não crente é dizer o seguinte: todos pecaram, ninguém tem direito mais de nada. Se Deus mandasse a humanidade inteira para o inferno, ele continuaria sendo justíssimo e santíssimo. Mas, da humanidade inteira que pecou, Deus resolveu salvar um povo. Ele falou, não vai todo mundo para o inferno, eu vou salvar um povo para mim. E aí Jacó era um desses, né? Esaú não. Esaú sofreu injustiça? Não, todos pecaram. A humanidade iria para o inferno com a justiça de Deus. Tá? É uma explicação. Okay? Avançando, sim, Cícero. É possível então, claro, isso na nossa mente finita, pensar que mesmo o mal dentro de todo o conteúdo de criação, não executado por Deus, mas tenha um propósito em si, com certeza, determinado por Deus para uma finalidade em glorificá-lo? Com certeza. É porque a gente ouve muitas perguntas desse tipo na rua em evangelizações, quando você ouve alguém dizer assim, e por que Deus permite que o mal seja tão evidente na humanidade e ele não o controla? A resposta que a gente tem é, no propósito definido de Deus, o mal existe como uma definição. Alguns foram deixados, como Romanos 1, né, para o mal, são filhos da ira, e aprove a ele escolhê-los fazer. Nós não podemos determinar quem são e o que farão, mas podemos dizer que Deus os escolheu com um fim devido. Mas aí se ele criou dessa maneira, ele é mau. Eu falei, não, a questão não é se Deus é mau, é o propósito com o qual Deus criou estes indivíduos. Né? No plano de Deus, os atos maus, eles acabam sendo regulados por Deus e servindo para os seus interesses. Então, por exemplo, os irmãos maus de José, eles foram atores necessários dentro do plano de Deus. O próprio Judas, né?
Sem Judas você não tem traição e você não tem Cristo subindo a cruz. Pastor, Deus poderia escolher outra pessoa. Escolheria, mas é preciso, Deus usa os atos maus para os seus planos benditos. Sim, Felipe. Em relação ao decreto das ações pecaminosas dos seres humanos, vale ressaltar que também as circunstâncias também são decretadas também, pelo qual exatamente. o evento vai surgir. Né? Os fins e os meios, exatamente, isso mesmo. Seguindo aqui, só pegando o raciocínio, deve-se observar cuidadosamente, porém, que este decreto permissivo não implica uma permissão passiva, não é um lavar de mãos, está tudo no controle de Deus, de algo que não está sob o controle da vontade divina. É um decreto que garante com absoluta certeza a realização do ato pecaminoso futuro em que Deus determina, primeiro, não impedir a autodeterminação pecaminosa da vontade finita, e segundo, regular e controlar o resultado dessa autodeterminação pecaminosa. Então, o decreto permissivo é um decreto de que Deus não vai interferir. Tem um autor que usa a seguinte ilustração: você está vendo um bandido na rua roubando um carro, aí você fala, eu não vou interferir, entendeu? Você decide não interferir. O decreto permissivo é Deus vendo as suas criaturas pecarem com a própria inclinação pecaminosa e Deus permite que elas façam aquilo. Mas é uma permissão para os seus fins, é uma permissão controlada, como aconteceu em José e como aconteceu com Judas vendendo a Cristo. E ele regula e controla o resultado dessa determinação pecaminosa. Deus está controlando e regulando tudo para os seus fins. O decreto é a vontade de Deus. Vamos tocar neste ponto porque ele ajuda bastante a entender a questão do decreto, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Tá? Basicamente, vontade decretiva é o assunto que nós estamos falando, é a vontade do decreto de Deus, que nos é inacessível. O decreto de Deus nos é inacessível, misterioso. Pergunta: você sabe o dia que você vai morrer? Não, né? Ninguém sabe. O decreto de Deus, Lutero diz que ab esconditus, é escondido. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. O decreto de Deus prevê tudo isso, mas nós não sabemos. Então, a vontade decretiva é a vontade de Deus ligada ao seu decreto. Tudo o que Deus determinou que acontecerá, desde a eternidade acontecerá. Tudo que ele determinou que aconteceria, acontecerá. É a vontade infalível que jamais pode ser frustrada. Agora, a vontade preceptiva é diferente. Preceptiva vem de preceito, de ensino. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Sabemos, está aqui. Está aqui. O decreto de Deus nós não sabemos. Eu não sei que dia eu vou morrer, quando Cristo vai voltar, que guerra vai acontecer, se vai acontecer uma terceira guerra mundial. Não, ninguém sabia que as torres gêmeas iam cair, ninguém sabia que a gente ia ter uma pandemia. Alguém sabia disso? Ninguém sabia. O decreto de Deus é escondido, vontade decretiva, não sabemos. Agora, vontade preceptiva, ele nos deu 66 livros. Essa ele mostrou, tá? É a vontade de preceito, eu digo ali, é a vontade de preceito, de ensino, é o que Deus requer do ser humano, os seus preceitos e os seus mandamentos. Essa vontade é revelada, tá? Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as coisas ocultas pertencem a Deus apenas. De modo que a vontade decretiva não pode ser desobedecida, o decreto de Deus vai acontecer, nós nem sabemos qual é. Agora, a vontade preceptiva, ela pode ser desobedecida. Então, um bom exemplo é o seguinte: havia alguma chance de Caim não matar Abel? Zero chance, já estava decretado por Deus. Mas Deus fala para Caim, o pecado jaz à tua porta, te cumpre dominá-lo. Então você tem uma vontade decretiva de Deus, Caim vai matar Abel. Mas Caim não faz isso por ignorância, a vontade preceptiva foi falada por Deus. Caim, a ti cumpre dominá-lo. Tá? Judas sabia que estava fazendo errado quando vendeu Cristo, é claro que ele sabia.
O coração de Judas estava no dinheiro. Diz Mateus que lá atrás ele já subtraía moedas da bolsa comum dos apóstolos, né? Judas era inclinado ao mal. Ele sabia que estava errado, mas tem alguma chance de Judas não cumprir o plano para o qual ele foi designado? A chance era zero, porque ele foi colocado para aquilo. Mas quer dizer que Judas era bonzinho e Deus colocou maldade? De jeito nenhum. Deus simplesmente permitiu: Judas, vai lá e faça o que está no teu coração. Sim, Ítalo. Pastor, talvez aí é que haja confusão com livre-arbítrio. Porque da forma que é colocada, as pessoas vão olhar e falar, bom, mas está decretado, ele tem vontade, logo existe o livre-arbítrio. Ah, ok. Aí a confusão que muitas vezes acontece é exatamente essa. Porque se já está decretado tudo, já sabia que Judas ou Caim, enfim, qualquer situação dessa, já estava decretado para acontecer, qualquer coisa que ele viesse a fazer depois não seria de livre escolha. Seria uma coisa já decretada. É verdade. Então, como você colocou no começo, né, a confusão é exatamente tanto da decretiva quanto na preceptiva. E aí uma boa pergunta a fazer a quem acredita em livre-arbítrio é o seguinte: Judas tinha livre-arbítrio? Havia alguma chance de Judas não negar a Cristo? Chance nenhuma. Os textos todos mostram que Judas foi colocado para isso, né? Dentro desse assunto, existe uma terceira classificação que às vezes alguns fazem, que é a chamada vontade de prazer, ou vontade de desejo, tá? Que é ruim, É ruim isso, porque é uma ideia de que Deus teria o desejo de fazer algumas coisas e Ele não fez. Por que essa vontade ela não se firma nas Escrituras? Porque os textos que são usados são textos que dizem que Deus, por exemplo, não quer que nenhum dos seus pereça. Mas alguns vão perecer. Não, dos seus filhos ninguém vai perecer. Deus deseja que todos os homens se salvem. Aí você olha o contexto e o que são todos os homens? São os reis, são os pobres, é classe de homens, é a ideia de que a salvação vai atingir a todos, entendeu? Então não existe isso de Deus querer alguma coisa e não acontecer. Então essa classificação vontade e desejo, jogue fora, tá? Porque ela não tem base bíblica. Aquilo que Deus quer, olha esse versículo aqui. Como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. O que Deus deseja, Ele faz. Okay? Vamos seguir. O decreto de Deus e a responsabilidade humana. Aqui a gente entra em águas profundas, tá? Águas profundas. Porque a nossa mente, ela vai ter muita dúvida aqui. Se você ficar na dúvida é que você entendeu, ok? Porque Deus, de uma forma que nos é incompreensível, Ele trabalha com duas leis: a soberania divina e a responsabilidade humana, as duas coisas. Elas são como que duas leis que não se excluem, que não se anulam, elas coexistem. São como duas linhas paralelas que nunca se encontram. Elas coexistem. Deus decretou todas as coisas? Decretou. O ser humano é responsável pelos seus pecados? É responsável. Como assim, pastor? É uma coisa ou outra? Não, são as duas coisas. É aí que a nossa mente, ela entra em pane, porque na nossa cabeça é uma coisa ou outra, mas na mente de Deus são as duas coisas. É uma questão misteriosa. Perguntaram para Spurgeon: senhor Spurgeon, pastor, né, Batista, como é que o senhor concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Resposta: eu não concilio amigas, elas nunca brigaram, elas existem, elas coexistem, tá? Pastor, mas isso está na Bíblia? Com certeza. Eu trago aqui 3 textos bíblicos que vão mostrar que a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem e agem igualmente. Primeiro texto, Atos 2:23. Sendo este, falando de Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, decreto, soberania, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. A responsabilidade é de vocês. As duas coisas, perceberam? A soberania e a responsabilidade.
Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Aqui estão todos os culpados. Todos vocês são responsáveis por matarem Jesus Cristo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Soberania divina, as duas coisas. Os culpados que vão fazer exatamente o que Deus decretou, as duas realidades. Aqui um texto do naufrágio de Paulo, que é um texto muito interessante. Eu trouxe aqui alguns versículos, Atos 27. Então, apareceu um anjo do Senhor, Paulo estava naquela embarcação, aparece um anjo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aqui Paulo está falando, né, para os tripulantes, para os passageiros, para eles não temerem. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, a saber, ninguém vai morrer. Deus falou para Paulo: Paulo, é preciso que você chegue ao teu destino. Então, ninguém vai morrer, tá? Seguindo. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Qual é o ponto aqui? Deus disse: Paulo, é preciso que você chegue com vida, eu vou salvar todo mundo, ninguém vai morrer. Soberania divina. Mas quando alguns fizeram menção de sair do barco, Paulo advertiu: ei, se vocês saírem do barco, vocês não vão se salvar. Então observe que Paulo não está confiando numa determinação cega. Vai acontecer, há uma responsabilidade humana. Tá? Veja, outro exemplo. O mesmo homem que escreveu que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele não poderia dizer assim: está tudo eleito, gente, vai se salvar, de um jeito ou de outro vai se salvar. Para que pregar o Evangelho se está todo mundo eleito? Mas ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê? Porque Deus determina os fins e determina os meios também. Ele determina a nossa pregação, Ele determina a fé, percebe? Então Deus não anula a responsabilidade humana. Houve na história da igreja aqueles que quiseram olhar para a Bíblia só como soberania, sem responsabilidade humana. Estes se chamam hipercalvinistas. Sproul, brincando, os chama de subcalvinistas. Eles não entenderam a Bíblia, tá? Então, os hipercalvinistas, eles são deterministas cegos. Eles acham que não há responsabilidade humana. Isso é não entender a Bíblia. A Bíblia mostra as duas realidades: soberania divina, responsabilidade humana. Na história da igreja também, recentemente teve um pessoal que resolveu jogar fora a soberania de Deus. Os hipercalvinistas jogam fora a responsabilidade. Os teístas abertos, é um movimento recente, anos 90, Open Theism, né? Me esqueci aqui o fundador da heresia, é o Clark Pinnock. Eles jogam fora a soberania de Deus. Então, aqui no Brasil, um dos adeptos dessa teoria foi Gondim. Como é o primeiro nome? Ricardo Gondim. Tem parentes por aí. Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim, ele escreveu um artigo na Ultimato, quando aconteceu aquele tsunami da Ásia. Lembram disso? A primeira vez que aconteceu um tsunami, morreu um monte de gente. O Gondim, esse pregador, foi para a revista Ultimato e escreveu um texto dizendo que Deus não podia fazer nada porque Deus não sabia. Deus chegou depois apenas para enxugar as lágrimas. Por quê? Porque ele é um adepto dessa teologia de que é só responsabilidade humana, Deus não é onisciente.
O teísmo aberto, o futuro está aberto, exatamente. Se o livre-arbítrio é o que move as decisões, o futuro está aberto, tá? Então essa é uma heresia das piores da história da igreja, porque ousou retirar a onisciência de Deus. Veja que absurdo, tá? Então, se você retirar a responsabilidade, você fica com o hipercalvinismo. Se você retirar a soberania e só deixar a responsabilidade, você fica com o teísmo aberto, que Deus não é onisciente. Num dos livros que nós lemos, eu não me lembro se foi a Hudson Taylor ou a William Carey, que estava doido pelas missões, e quando ele chegou num pastor, o pastor falou assim: jovem, sente-se, porque se Deus quiser salvar esses povos, Ele vai fazer sem a minha ajuda e sem a tua ajuda. Hipercalvinismo. O missionário doido de vontade de evangelizar os povos, e o hipercalvinista dizendo: não, são eleitos, os eleitos vão se salvar. Não é assim. Eu repito, o mesmo homem que disse que nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sim, Tati. Microfone. Um outro texto que a gente pode ver a questão da responsabilidade humana e soberania de Deus, que eu li recentemente, foi naquele episódio que Davi combateu contra a Síria, que o Joabe, né, o comandante dele, ele fala assim, 1 Crônicas 19, versículo 13: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Muito bom, muito bom. É verdade. A gente vai se esforçar, vai trabalhar, e é Deus quem vai dar o resultado dele, né? Veja, irmãos, nós que estamos na igreja, a gente sabe disso, né? Você não ora para Deus te dar um emprego e aí você fica esperando o dono da empresa bater na tua porta. Você ora para Deus te dar um emprego e você vai distribuir currículo, não é? Você ora para Deus manter a tua saúde e você vai no hospital. Então, nós sabemos que é assim. É a vontade de Deus, mas os meios são requeridos de nós. Nós temos que pregar, temos que zelar por esse corpo, tá? Muito bem, vamos a algumas objeções quanto ao decreto de Deus. Estamos caminhando para o fim. Algumas objeções quanto ao decreto. Primeira, se Deus decretou tudo, nós não temos vontade, nós somos robôs. Se Deus decretou tudo, nós somos robôs, nós somos fantoches, marionetes na mão de Deus. Eu já ouvi essa expressão. Não, os homens agem voluntariamente. Deus não tirou a nossa capacidade de tomar decisões, que nós chamamos de livre agência, tá? Livre agência é o livre agir. Nós agimos, por isso que nós somos responsáveis. O problema é que as nossas vontades estão escravizadas à nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. É por isso que Paulo fala: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Então, nós temos agência, nós temos vontade. Nós vimos no primeiro slide, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade. Então Deus não violenta a nossa vontade. Nós agimos de acordo com a nossa vontade caída, que é pecaminosa. A gente vai querer sempre o mal. Em Cristo, a nossa vontade vai sendo santificada, e agora a gente já não quer mais coisas que nós gostávamos, a nossa vontade vai sendo trabalhada. Mas ainda é dentro de uma natureza caída, de vez em quando a gente tropeça. Mas o ponto é que Deus não nos faz robôs, nós temos vontade, e a vontade está ligada à responsabilidade. Tá? Então, voltando lá nas objeções, os homens agem voluntariamente. Deus não tirou a nossa capacidade de tomar decisões, a nossa livre agência. Agimos de acordo com a nossa natureza caída, inclinados ao pecado. Deus governa sem destruir a liberdade das criaturas. Aí eu cito a confissão: nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, não somos robôs, nós temos responsabilidade. Segunda objeção: então Deus é o autor do pecado. Não, Deus decretou permitir o pecado para seus santos propósitos.
Os pecadores praticam o mal por seus próprios desejos. Veja, a Bíblia, se você disser que Deus é o autor do mal, você vai ter que rasgar várias páginas da Bíblia. O que a Bíblia diz? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não cria o mal, mas as suas criaturas, por causa do pecado, por causa do decreto, né? O decreto permissivo de Deus previa que as suas criaturas teriam liberdade para pecarem. Tá? Não é a causa primária, é a causa secundária que peca. Terceira objeção: por que evangelizar se Deus já decretou quem será salvo? Porque Deus decretou tanto os eleitos, os que serão salvos, quanto a pregação do evangelho está decretada, quanto a fé dos convertidos, está tudo decretado. Veja os textos: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu já falei algumas vezes na classe lá dos novos membros, que na minha Bíblia, do ladinho de João 3,16, está Atos 13,48. Porque geralmente as pessoas leem João 3,16 e falam, não. A salvação é para todo aquele que nele crê, é aberta. A salvação é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. Ok, Atos 13,48. Creram quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que vai crer? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Deus é o autor e o consumador da fé. As pessoas creem porque é Deus quem dá a fé. Não está aí, mas Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o ser humano morto nos seus pecados, ele não tem fé, é Deus quem dá a fé para que ele encontre a salvação. Sim, Vera? A questão do sofrimento, ele é consequência do mal, mas ele não é só consequência do mal, às vezes Deus cria o sofrimento também. Sim. Isaías fala isso, né? Eu crio o mal. E ali, quando Isaías fala eu crio o mal, é no contexto de destruição, de guerras. É a ideia de que o sofrimento existe no mundo por causa do pecado. O pecado iniciou tudo isso. Mas Deus, por vezes, permite o sofrimento na nossa vida, muitas vezes, para os seus fins benéficos para a nossa vida, né? Para moldar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. Sim, presbítero. E a interpretação do mal, dando complemento, né, que o reverendo pode trazer isso, tem a ver com a consequência para nós, né? Não é que Deus criou o mal absoluto, Ele criou a consequência para nós em função da nossa desobediência da vontade de Deus. Isso. É isso o mesmo. mal não é, ele é consequência da desobediência. É verdade. Então, fazer a vontade de Deus é o perfeito bom. Desobedecer a Deus para a raça humana, a partir do nosso pai Adão, teve consequências que para nós são terríveis, né? Então, para Deus é justiça. É verdade. E quando a gente fala em criação do mal, o mal não é um ser, o mal não é uma fumacinha, não é um ente. O mal é a quebra daquilo que Deus estabeleceu, né? A gente fala da entrada do mal do mundo, acontece por desobediência, né? Por quebrar aquilo que Deus criou, e é consequência, né? A consequência da desobediência é isso. Veja o texto de Romanos 10, 13 e 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então note, os meios para que os eleitos sejam salvos, é necessário que haja quem pregue, quem anuncie, quem leve o Evangelho. Aí entra a nossa responsabilidade humana, né, de anunciarmos a palavra de Deus, sabendo que Deus efetuará tudo. Concluindo então, eu concluo com 4 aplicações. O decreto de Deus deve gerar em nós, primeiro, confiança. Nada foge ao controle de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você tem a ciência de que há um Deus
que decretou todas as linhas da humanidade, todos os atos dos homens, que tem um controle até dos pardais que caem, isso é fonte de confiança. Eu vou confiar. Ah, pastor, mas se estourar a Terceira Guerra Mundial? Olha, Deus está no controle de todas as coisas. É uma confiança absoluta no nosso Pai. Eu me lembro que quando aconteceu aquele atentado das Torres Gêmeas, um irmão da igreja me ligou apavorado. E ele me ligou e ele falou: pastor, o senhor está vendo o que está acontecendo? Eu falei: estou. Será que é Cristo que está voltando agora? Eu falei: não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque quem acompanhou sabe como foi difícil, né? Foi muito assustador. Foi muito assustador. Mas quando você conhece os sinais, você sabe os sinais que hão de acontecer primeiro para que Cristo volte, você fica tranquilo em situações assim. E em se tratando de eventos difíceis na própria vida pessoal, você sempre tem esta confiança de que Deus está no controle. Morre alguém muito próximo de você, você vai ficar triste, mas você nunca perde a confiança de que Deus sabe o que faz. Deus está no controle, Ele sempre tem o melhor para nós. Tá? Esse é um benefício de nós sabermos que Deus decretou todos os dias da nossa vida. Humildade, a salvação não começou conosco, a salvação não depende de nós, não é iniciativa nossa. Ela foi planejada por Deus desde a eternidade. De novo, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, traz humildade pensar que a salvação não é porque você é bonzinho, não dependeu de você. A salvação depende de Deus, ao Senhor pertence a salvação. Uma terceira lição, consolo. Todos os nossos dias foram determinados por Deus. Os teus olhos me viram a substância informe, ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os nossos dias foram escritos. Assim, usando a figura de dias escritos, digamos que os capítulos da nossa vida foram todos escritos por Deus. Então, há capítulos mais tristes, há capítulos mais felizes, mas o último capítulo é muito feliz, é um final feliz. Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Então, isso é fonte de grande consolo. Nós não estamos no acaso. Quando acontece uma coisa difícil na sua vida, você pode consolar dizendo: olha, nós não sabemos por quê, mas foi Deus quem permitiu que isso acontecesse, e há algo bom que um dia nós vamos descobrir por que Deus permitiu que isso acontecesse. É fonte de consolo, tá? A soberania de Deus, o decreto de Deus. E por fim, evangelização. O decreto deve gerar em nós evangelização. Por quê? Porque se Deus elegeu pessoas, é só uma questão da gente espalhar o evangelho. Aqueles que foram eleitos, eles serão alcançados. Não depende da tua retórica, não depende de você saber evangelizar. Ah, pastor, eu vou fazer um curso para evangelizar. Não precisa, não precisa. Alguém já disse que pregar o evangelho é como um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrou o pão. Ó, ali tem pão, entendeu? Então, você vai dizer para as pessoas onde é que está a salvação. Olha, minha amiga, isso que está acontecendo na tua vida, eu já passei por isso. Mas eu encontrei salvação em Cristo Jesus. Voltando-me para Deus, para Jesus Cristo, a minha vida mudou. Deus pode mudar a tua vida também, entendeu? Você vai contar para os outros o que aconteceu na tua vida. Então, quem não acredita no decreto ou na eleição, eu diria que está em maus lençóis, porque na cabeça dele depende dele evangelizar, os métodos, os apelos, depende dele, porque o outro é que vai dizer sim ou não. Nós que temos visto domingo após domingo que a salvação pertence ao Senhor, que Deus é soberano, para nós é muito mais fácil. A gente prega o evangelho sabendo que quem converte é Deus, a gente prega para todo mundo, e a semente há de cair em boa terra. A boa terra são os eleitos de Deus, são aqueles que aceitarão, tá? Então essa doutrina deve nos motivar a evangelizar mais, porque os eleitos serão alcançados definitivamente.
Pastor, Sim, tá bom. e o texto de Atos confirma isso, né? Que enquanto eles iam fazendo todas aquelas coisas, o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Exatamente, né? exatamente. Então não era pela força, por nada. Eles iam fazendo o trabalho que tinham que fazer. Não sabia quem era eleito, quem não era. E quem dava o crescimento, quem ia acrescentando era Deus. Né? Exatamente. Eu usei esse exemplo há poucos dias na sala dos novos membros. Jonas foi o pregador mais antipático da história. Não foi? E Deus não salvou um monte de gente lá? Não depende de quem prega, depende de Deus fazer a sua obra. Estamos terminando aqui, gente. Ficou alguma dúvida, alguma palavra a mais? Tudo bem? Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, pela doutrina que emana dela. Te louvamos, Pai, porque tu és um Deus onipotente, onisciente. Os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque nos teus planos o Senhor incluiu um povo para ti. E te louvamos pelo privilégio, Pai, de termos sido alcançados pelo Senhor. Te louvamos pelo teu decreto, te louvamos pela tua soberania total sobre todas as coisas, o que nos dá confiança, humildade, consolo, em saber que o Senhor tem tudo nas tuas mãos e tudo acontecerá exatamente como o Senhor decretou. Ajuda-nos, Pai, para que esta doutrina desça aos nossos corações, para que nós tenhamos mais confiança no Senhor e sejamos motivados a evangelizar mais. Fica conosco no decorrer deste dia, continua nos ensinando, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.